Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a uma aula de literatura. E essa aula de hoje nós vamos falar sobre Fernando Pessoa, que foi um dos principais autores envolvidos no movimento Revista Orfeu, ou Orfismo, que foi dado em 1915. Lembrando a vocês que o movimento Orfeu foi justamente um movimento para tentar revalidar, para tentar, de certa forma, reanimar a juventude portuguesa, porque encontrava-se instável porque passava pela Primeira Guerra Mundial, certo? E também já havia do ataque da Inglaterra, que foi o Ultimato Inglês, tá certo? O Ultimato Inglês por volta de 1905, ao qual deixou mais de 5.000 soldados mortos, certo? Muitos outros portugueses, cidadãos mortos, né? E também teve o assassinato do rei Carlos I, que era o rei vigente de Portugal, e também o seu filho, que seria o herdeiro, o príncipe Luís Filipe, tá bom? Então toda essa situação trouxe um caos, né, dentro de Portugal, trouxe um descontentamento, trouxe uma tristeza, trouxe uma depressão, certo? O que fez com que intelectuais, autores, né, escritores, dentro da literatura, voltassem e criassem aí a revista Orfeu, uma revista aí de motivação, de tentar reanimar, né, esses portugueses e, sobretudo, com uma visão saudosista, ou seja, Portugal sempre foi destaque em ser conquistador, desbravador, né, aí, conquistador de mares, ser bem eficiente no que se trata de navegações, tá? E aí, gente, nós vamos ver o Fernando Pessoa, que foi um dos principais escritores, né, do modernismo, um dos principais autores do modernismo, tá certo? Do começo da chegada do modernismo e especificamente da revista Orfeu, tá? É importante você entender que ele fazia parte da revista Orfeu. E nós estudamos eles separadamente porque ele foi um destaque muito grande. Então, Fernando Pessoa, ele data entre 1888 a 1935, o ano da sua morte. Ele era conhecido como o drama em gente, tá? Então ele era conhecido como o drama em gente, porque ele conseguia dramatizar legal, ele conseguia criar vários personagens ao mesmo tempo nos seus poemas, tá? Nas suas histórias, como se fossem outras pessoas, e assinava com o nome de outras pessoas para expressar ideias diferentes da dele. Ou seja, ele escrevia, né, a poesia fidedigna, que era de fato deles, e assinava com a letra dele, com o nome dele, na verdade, né? E outras eles assinavam com um falso nome, com um heterônimo, certo? Que servia para ele expor ideias diferentes da dele, tá bom? Então, ó, ele nasceu em Lisboa, mas foi educado na África do Sul, né? Onde ele tornou-se um grande, né, intelectual. Ele era conhecido também como um autodidata, regressou a Lisboa aos 17 anos, para cursar letras, tá? Ele era um autodidata e, como eu já tinha dito, se engajou a poesia moderna, tá? A poesia que contrariava o simbolismo. O modernismo veio para contrariar o simbolismo que é a escola anterior. Se liguem nesse detalhe, que esse detalhe aí, ele é muito importante, tá bom? E aí, gente, ó, ele teve também o segundo lugar em um concurso do Secretariado de Propaganda Nacional, tá? Com o seu poema, ou a sua publicação, Mensagem, tá bom? E aí, gente, ele era visto pelos amigos como um gênio, porém, ele só alcançou reconhecimento após a sua morte, tá bom? Então, agora, nesse momento, rapidamente, antes da gente passar, né, para o próximo tópico, eu gostaria que vocês acompanhassem aí na telinha aí a resolução de algumas questões do modernismo, que eu vou ensinar vocês aí como responder, vou mostrar para vocês como que é algumas resoluções de questões do modernismo. Acompanhe aí comigo. Então, pessoal, vamos lá rapidinho responder essas questões. Então, olha só, em Portugal, os ideais do modernismo surgiram em meados de 1915, através da seguinte publicação da revista Orfeu. Muito bem. Então, através da revista Orfeu, né, surgiu aí
surgiu aí o modernismo, tá certo? Revista Orfeu, movimento orfismo. Próxima questão. A primeira fase do modernismo português, também chamada de orfismo, tá? Revista Orfeu, opôs-se fortemente aos ideais neossimbolistas. Simbolista é o simbolismo que é a escola anterior ao modernismo. Sempre que vem uma escola após a escola atual, certo? Sempre que vem uma escola, na verdade, após a escola anterior, ela vem justamente para criticar. Então, o modernismo ele veio para criticar o simbolismo. Além dessa oposição, o que podemos apontar como característica forte deste período? Vamos lá. Poesia irreverente faz parte. Gosto por irritar o burguês? Sim. Crítica social e moral? Também, tá? Criação de uma arte engajada? Sim. Volta para o eu? Aqui já está errado, tá? Não era individual, era coletivo, via a sociedade como um todo. Letra B. Literatura intimista voltada para o eu, tá errado, porque não é voltado para o eu, e sim para o coletivo. Tá? O que era voltado para o eu era o simbolismo, a escola anterior ao modernismo que era desequilibrada. Letra C. Poesia agressiva, sim, irreverente, com formas sem metro, sem estética, gosto por irritar o burguês, ou seja, as questões sociais e debater que sempre o rico, né, se sobressaía, então ele criticava também essa questão aí, que o rico sempre, em todos os aspectos, se sobressaísse, saía melhor, né? Incorporação das vanguardas, veja, das vanguardas europeias na arte moderna portuguesa, com crítica aos valores artísticos antigos, domínio da metafísica e dos sentidos, presença de nacionalismo. Então, letra C, resposta correta, tá bom? Por que a letra D está errada? Incorporação das vanguardas na arte portuguesa moderna, crítica aos valores artísticos e morais antigos, literatura nacionalista intimista, tá? Intimista, nem tanto. E sentimentalismo também, nem tanto, tá? É porque ela é uma escola, na verdade, voltada para o objetivismo. Então, letra C é a resposta mais correta, tudo bem? Então, próximo. Dos autores da primeira fase do modernismo português, podemos apontar, lembra dos que fizeram parte da revista Orfeu, tá bom? Então, foi justamente aqui, já vi logo de cara na letra A de amor, Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros. E de acordo com como eu falei para vocês naquela nossa aula, tá bom? Tem outros poetas aqui que fazem parte também, mas estão errados. Essa de Queiroz, ele é do naturalismo, tá certo? Álvaro de Campos é mais na frente, tá? Flor Bela Espanca, mais na frente também. Machado de Assis é do realismo, na letra C tá errado. E na letra D, José de Alencar é do romantismo, tá bom? Então, essa resposta mais correta seria a letra A. Gostaria que vocês atentassem porque no Enem é o que mais cai. Aí vamos para essa última aqui. Fernando Pessoa é o nome de mais impacto no modernismo português, tá? Ele divulgou seu projeto artístico por meio de vários heterônimos. Podemos atribuir a Fernando Pessoa os seguintes nomes. Então, os nomes, de certa forma, que Fernando Pessoa criou, né, como heterônimo, ou seja, como formas, que vocês vão ver também mais um pouco sobre isso nesse vídeo e vão compreender. Heterônimos, ou seja, ele criou poetas extras, poetas imaginários, para expor opiniões diferentes, ou seja, ele criou trechos diferentes do que ele realmente pensa e assinou com o nome de outros poetas. E é justamente esses poetas aqui, Ricardo Reis, Alberto Caeiro e Álvaro de Campos, tá bom? Resposta letra A, tá? Agora voltemos ao nosso vídeo. Agora, neste momento, eu gostaria de falar para vocês que Fernando Pessoa representou esses dois tipos de poesia, a poesia ortônima e o heterônimo, tá? Olha só, a poesia ortônima, ela era aquela poesia que ele escrevia uma história real, né, uma história de fato voltada para a sua opinião fidedigna e assinava com seu nome, tá? Então, ortônimo é a poesia assinada com o próprio nome. Como vocês podem ver aqui, próprio nome. Que é o contrário de heterônimo. Vejam aqui, hetero. Então, hetero é diferente. Então, heterônimo, nome diferente. Ele criava, né, aí uma fantasia, né, uma outra ideia, uma outra opinião e assinava com o nome de outra pessoa, tá?
para expor o máximo de ideias possíveis que existia naquela época, tá bom? Que existia, na verdade, dentro do pensamento poético, do pensamento filosófico, do pensamento histórico, né, do pensamento político, tá? Então, para expressar essas várias vertentes, e como ele era um autodidata, era muito inteligente, né, um intelectual, ele gostava de expressar as várias formas do pensar, né? Então, ó, o heterônimo é o poeta cria um outro poeta fictício. E assina com outro nome. Tá? Vamos colocar assim, com outro nome, que é o nome desse outro poeta fictício, tá? Com outro nome. Então, ó, quando eu falo de ortônimo, poesia ortônima, poesia real, poesia que é feita pelo poeta e assinada por ele mesmo, eu vou ter a mensagem, tá? A mensagem foi a publicação que ele ganhou o segundo lugar no concurso, e autopsicografia, tá? Acompanhem comigo aí na telinha a leitura aí, a explicação desses dois poemas. Então, basicamente, como vocês veem aí, uma demonstração gráfica, certo? E aí, nessa demonstração gráfica, vocês vão ver o seguinte, o que está escrito mensagitar molem, significa a mente move a matéria, tá? E foi uma divisão em 3 partes que resultou no título do livro, A Mensagem, tá certo? Inicialmente, ele queria chamar esse livro de Poemas de Portugal, porém, ele concordou com a opinião do amigo Cunha Dias, né? Que esse título já estava muito banalizado, aí resolveu utilizar o nome de mensagem, ou seja, a mente move a matéria, né? Mostrar que a mente, através do poder da intelectualidade, você consegue mover o mundo, tá? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Então, como vocês podem perceber, ele fala justamente do poeta ser um fingidor, quando ele finge, né, que é dor e não é dor, quando ele finge que a alegria não é alegria, tristeza e não é tristeza, e justamente quando ele finge ser outra pessoa, quando é o caso de Fernando Pessoa, que cria os seus heterônimos, ou seja, cria outros poetas, outros personagens fictícios, para serem poetas, vamos dizer assim, para expressar opiniões diferentes, né? O que deixa bem clara aí essa ideia de ser fingidor. Agora, pessoal, eu gostaria de falar para vocês sobre os heterônimos de Fernando Pessoa. Heterônimos foram os poetas imaginários que ele criou, tá bem? Então, ó, o primeiro poeta imaginário que ele criou foi Ricardo Reis. Ricardo Reis, como vocês podem ver, tá? Alberto Caeiro. Alberto Caeiro, tá? E por último, Álvaro de Campos. Que, de certa forma, nós vamos estudar melhor sobre cada um pensava diferente, cada um tinha uma forma de ver, um pensava mais para a natureza, outro tinha um pensar mais voltado para o modernismo futurista, né? Outro era o alter ego, né? O que nós chamamos de alter ego do próprio Fernando Pessoa, né? Que tinha muito a ver com ele, né? O próprio ego dele, né? Exagerado, ele criou cada um dos personagens para expressar aí ideias e intensidades diferentes, tá bom? Então, agora nesse momento eu gostaria que vocês acompanhassem rapidinho comigo aí, mais essas resoluções de questões agora, voltada para Fernando Pessoa. Então, pessoal, vamos responder rapidinho aqui essas questões
Vejam que é bem tranquila, não é tão complicada assim. Olha só, são características da obra de Fernando Pessoa. Vamos lá. Estabelece um corte profundo entre a poesia romântica e a poesia moderna. Vejam, ele não é do romantismo, ele é do modernismo. Então, logo, já não é a opção 1, tá bom? Ele quer apenas as que são corretas. Então, vejamos aqui, ó, nas alternativas. Então, letra B, letra C não pode ser, porque tem a 1 e a 1 está errada. Vamos ler a 2. O fenômeno da heteronímia, ou seja, o fato dele fazer os heterônimos, ele criar um poema e assinar com o nome de outra pessoa para expor opiniões diferentes, é uma das principais características da sua obra, certo? Fernando Pessoa criou personalidades literárias distintas, entre elas Alberto Caeiro, Bernardo Soares, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Esse último é considerado o alter ego do escritor. Muito bem, tá? Então, é exatamente essa número 2 aqui, ela está correta. Então, nós descemos aqui. Então, todas que tem 2 e que não tem 1, tá? Pode ser a opção correta. Então, pode ser letra A. Então, vejamos aqui, só tem a letra A, tá? Porque a 2 está correta, tudo bem? Então, a gente já sabe que é a letra A, mas vamos ler as outras. A letra A diz que é 2 e 4, correto. Vamos ver aqui. A 3, por que está errada? Sua extensão, produção poética, costuma ser dividida em 4 fases. A fase religiosa, fase existencial, não. O modernismo não deu lugar para tratar de religião, tá? 4. Ao lado dos escritores Mário de Sá Carneiro, Luiz Montalvô e Ronald de Carvalho, Fernando Pessoa deu início ao modernismo português, tá correto, tá? Revista Orfeu, como tá falando aqui, tudo bem? Esse aqui eram outros poetas, né? Tanto Luiz de Montalvô como Ronald de Carvalho, outros poetas portugueses aí que ajudaram também nesse começo aí do modernismo, tá bom? E a 5 tá errada também. Entre as principais características de Fernando Pessoa está o espírito do mal do século. Vejam que mal do século é coisa de lá do romantismo, tá? Então não tem nada a ver. Então agora vamos responder. Esta outra questão aqui. Ela é uma questão de Enem. Primeiramente vem com uma tirinha aqui embaixo, tá? Então acho que o mundo é redondo. É mesmo? Né? Aí ele olha aqui para o lado, vê tudo plano, né? Aí ele fala, vou levar você a um oculista. A tirinha acima estabelece uma interessante relação dialógica com o poema de Fernando Pessoa. Eu sou do tamanho que vejo. Então vamos ver esse poema aqui. Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso minha aldeia é grande como outra qualquer, porque sou do tamanho que vejo e não do tamanho da minha altura. Ou seja, as pessoas veem apenas do tamanho que ela é, não no sentido de altura, mas do tamanho do quanto elas acreditam, certo? Então, ó, ele está dizendo aqui que vai levar ele no oculista, né? Porque ele, de certa forma, ele vê as coisas pequenas, ele tem um pensamento limitado, fechado. Aí vamos para cá, tá? A Tira H e o poema de Alberto Caeiro, que é um dos heterônimos de Fernando Pessoa, expressam, com linguagens diferentes, uma mesma ideia. A de que a compreensão que temos do mundo é condicionada essencialmente, ou seja, as pessoas elas conquistam uma forma de pensar através de quê? Da cultura, da capacidade visual, ou seja, é só observar, é só pelo senso de humor, é só pela idade, é só pela altura da pessoa, ou o que é mais amplo aqui, gente? Cultura. Pela cultura, pelos costumes que essa pessoa tem. Então, a resposta correta aqui dessa questão também seria a letra A. Veja que ela é a que responde melhor, ela é a mais correta, tá certo? Ok, pessoal? É isso aí. Nós ficaremos por aqui e mais detalhes na próxima aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo. Tchau, tchau.